Ok, amados irmãos, queremos desejar uma boa noite a todos e declarar que o Senhor é Deus, que toda a glória pertence a Ele, Ele é digno de toda majestade, de todo louvor e toda adoração, e tendo em vista essas verdades, queremos atribuir a Deus, através desse culto, dar a Ele toda a glória devida, a glória que Ele merece, cantando, entoando ao Senhor, prestando-lhe culto, como devemos fazer a todo instante, a cada momento da nossa vida. E eu gostaria de iniciar esse tempo de culto lendo um texto muito conhecido da Igreja do Senhor Jesus, que se encontra no livro dos Salmos, Salmos 46, este que é um salmo que revela a vitória e a confiança do povo de Deus, tendo em vista o fato de que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Então, peço aos amados irmãos, aqueles que têm suas Bíblias em casa, que as abram no Salmo 46 e vamos fazer todos juntos esta leitura. Salmos 46 diz o seguinte, a palavra de Deus: para o mestre de música dos coraitas, para vozes de soprano, um cântico. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Versículo 6. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança. Destrói os escudos com fogo. Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Amém? Louvado seja Deus pela sua palavra. Queremos, nesses dias difíceis que estamos passando, trazer uma palavra de vitória, de confiança na dependência de Deus, e este salmo tem muito a nos ensinar acerca deste assunto. Vitória, confiança que podemos e temos sim da parte de Deus. Queremos agradecer todos que estão conosco esta noite, pedir que você prepare o seu coração para entoar os cânticos que estaremos agora cantando. Você prepare o seu coração também para ouvir a palavra de Deus, e que desta forma tenhamos um bom momento de culto, um bom tempo de adoração. Queremos também pedir a todos os irmãos que evitem qualquer tipo de atitude, de pensamento que acabe tirando sua concentração, tá bom? Então vamos adorar o nosso Deus através dos cânticos, depois desta leitura. Hoje contamos mais uma vez com a presença do Isaac aqui conosco, nos conduzindo com o teclado. Teremos hoje também o Ícaro e a Vitória, que estarão nos conduzindo com a parte dos cânticos, e é eles que eu quero chamar agora, a Vitória e o Ícaro, que estarão nos conduzindo com 2 cânticos. Eu peço que você cante conosco, acompanhe e assim seja também edificado e abençoado enquanto canta, louva e adora o nosso Deus. Muito boa noite. Nós iremos iniciar esse momento com o de número 255, Achei um Grande Amigo.
iremos cantar a música que tem por título Confiança. Agradecer o Ministério de Louvor por nos dirigir com esses cânticos e assim também nos preparar para o recebimento da Palavra de Deus. Nós queremos mais uma vez abrir nossas Bíblias no livro dos Salmos 46. E os irmãos podem acompanhar comigo a exposição desse texto, abrindo suas Bíblias e refletindo sobre esta
palavra. Livro dos Salmos 46. Uma vez lido esse texto, como já fizemos, gostaria de apresentar algumas informações importantes para o melhor entendimento deste salmo. Este salmo ele é composto de 3 estrofes. O primeiro estrofe ele vai do verso 1 até o verso 3. O segundo estrofe do verso 4 ao verso 7. E o último e terceiro estrofe corresponde aos versos 8 até o verso 11. Então são 3 estrofes muito bem definidos neste salmo. Há uma estrutura muito bem definida que não gera nenhuma dificuldade para o nosso entendimento. Outra coisa importante e necessária falar é que este salmo ele possui um refrão. E esse refrão ele é colocado no verso 7 e no verso 11. Perceba a repetição. Eu estou com a NVI, né? E os irmãos normalmente utilizamos a revista atualizada, mas temos o seguinte no versículo 7. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. E é assim que o salmista conclui o salmo cantando esse refrão e diz: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre e segurança. Então, nós temos 3 estrofes e o refrão que estão particularmente no verso 7 e no versículo 11. É necessário também informar que este salmo é um salmo muito provavelmente de composição dos filhos de Corá, os coraitas, e entoados também no templo por eles. Esse cântico era ali expresso para demonstrar, né, a confiança da nação de Israel no Senhor, a dependência da nação de Israel do Senhor. Então, você tem os coraitas que responsáveis por esse cântico, e esse cântico ele era cantado em vozes mais agudas, né? É o que a expressão vozes de soprando, é um cântico para cantar com vozes de soprando, ou seja, vozes mais agudas. Então, nós temos algumas informações importantes sobre o salmo e nota-se também que a divisão tripartida dessas 3 estrofes, cada uma delas corresponde a um tema particular, a um tema importante que, juntamente, unido, né, eles compõem um salmo de vitória e um salmo de segurança. Então, queremos iniciar falando um pouco mais sobre os versos 1 a 3, ou seja, sobre a primeira estrofe. Nesses versos, do verso 1 ao 3, o salmista ele quer responder uma pergunta que é respondida por ele no próprio texto, e a pergunta é a seguinte: quem Deus é? Quem Deus é? Quem é o Senhor? E o Senhor, ele é aqui expressado pelo salmista como um Deus que refugia o seu povo. Ele é um Deus que se coloca como uma fortaleza, como uma cidade protegida. Assim o salmista descreve Deus. Ele também é um auxílio na adversidade, a parte B do verso 1. E a partir do verso 2 nós vamos ter as implicações desta verdade. Já que Deus ele é um refúgio para o seu povo, já que Deus é uma fortaleza, já que Deus é auxílio e segurança nos tempos de aflições, o versículo 2 e o verso 3, o salmista apresenta as implicações desta verdade. Já que é assim, já que temos um Deus que nos protege, que nos socorre, que é uma fortaleza ao nosso redor, por isso não vamos temer. E ele vai utilizar, muito provavelmente, uma linguagem metafórica para falar sobre uma situação difícil que provavelmente a nação de Israel enfrentou, e bem particularmente a cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém está em destaque na mente do salmista,
e ele procura, através de uma linguagem um tanto metafórica, usando fatos cataclísmicos, para falar sobre o fato de que Israel foi sim alvo de perseguição, Israel foi sim, procuraram destruir a nação de Israel e de maneira particular a cidade de Jerusalém, e ele vai mostrar como Deus se mostrou ser uma segurança, um refúgio e uma fortaleza para a nação de Israel. Então, no versículo 2, o salmista coloca o seguinte: por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Deus é a nossa fortaleza e nossa segurança, socorro bem presente na angústia. Tendo em vista esse fato, o salmista conclui que, se de fato Deus é esta segurança, como ele expressa, a consequência de tudo isso é uma vida sem temor, uma vida sem medo, uma vida onde o indivíduo se sente abraçado, acolhido e protegido por Deus, de forma que esse amor de Deus lança fora todo o nosso medo. E como eu disse, ele vai usar no verso 2 e verso 3 algumas figuras, de fenômenos da natureza, desastres da natureza. Ele inicia falando sobre um terremoto, e nós sabemos como os terremotos trazem destruição, trazem aflição, trazem angústia. A nação de Israel passou por alguns desses momentos. Um deles é mencionado pelo profeta Amós, quando ele registra o seu documento. Ali ele menciona um período desastroso da nação de Israel, um período onde o mundo sofreu por conta de um grande terremoto, algumas regiões sofreram. Então, o salmista ele vai utilizar essa figura de linguagem, não muito provavelmente para falar de eventos cataclísmicos, mas como esses eventos retratam bem a aflição que a nação de Israel enfrentou, ou não sabemos há quanto tempo isso tinha acontecido, mas é muito provável que Israel tenha enfrentado um tempo de adversidade, como muitos outros que foram registrados e narrados nas Escrituras. Então ele utiliza essas figuras, ainda que a terra trema, os montes afundem. Ele utiliza também essa expressão para falar sobre esse desastre, ainda que estrondem as suas águas turbulentas, os montes sejam sacudidos pela sua fúria, ainda assim não temeremos. E não temeremos por uma razão, porque o Deus de Israel, o Deus de Jacó, é o nosso refúgio, a nossa fortaleza e o nosso socorro. Então, na primeira estrofe, o salmista, ele responde quem é Deus. Deus é o nosso refúgio. E ele também salienta a implicação, a consequência do fato de Deus ser o nosso refúgio. Se Deus é o nosso refúgio e nossa fortaleza, não temeremos mal algum. Ainda que situações das mais complicadas e adversas surjam, trazendo os mais terríveis problemas e crises, nós temos um Deus que é nosso refúgio e fortaleza. Por isso não temeremos todo o mal que nos suceda, ainda que temos que confiar no Senhor e não podemos temer, porque esta é uma implicação, é uma consequência do fato de Deus ser nossa fortaleza e nossa segurança. Não temos o que temer. No verso 4 ao verso 7, nós vamos ter aqui o salmista colocando uma outra realidade, onde Deus mora, onde Deus habita. E, em outras palavras, o salmista quer dizer que Deus mora com o seu povo, Deus está sempre com o seu povo, Deus não abandona o seu povo.
No verso 4 ao verso 7, nós vamos ter esta pergunta sendo respondida: onde Deus mora? Onde Deus está? E ele vai dizer no verso 4: há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está. Deus está nessa cidade onde os canais, onde um rio alegra esta cidade. Essa cidade, verso 5, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. E ele conclui a segunda estrofe, né, aqui com o refrão, dizendo: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Irmãos, onde Deus está nos tempos de aflições? Onde Deus está no tempo de angústia? E a resposta do salmista é: Deus está com o seu povo. Deus habita com o seu povo. Isso é retratado de diversas formas, né, no desenrolar da revelação de Deus. Deus estava com Adão na viração do dia, sempre ali dialogando com Adão, com a criação, relacionando-se com o homem. Deus habita com o homem, Deus está junto com o seu povo. É fato que com o pecado, essa presença de Deus, ela foi prejudicada, né? O homem se prejudicou, mas de forma nenhuma Deus deixou o seu povo, né, aqueles a quem ele escolheu, desamparado. E foi assim que Deus fez ao escolher a nação de Israel, mandando e orientando que a nação construísse um tabernáculo, que seria o sinal, a representação da presença de Deus no meio do povo. E nós sabemos também como Cristo e a sua vinda também é um aspecto importante desta verdade, de que Deus habita no meio do seu povo. Então, onde Deus está quando as situações adversas e mais difíceis nos acometem? E a resposta é: Deus está com o seu povo. Jesus disse a nós que estaria conosco até a consumação do século. Jesus não apresentou condições difíceis, fáceis. Ele disse que sempre estaria conosco. É fato, no versículo 4, que o salmista está se referindo à cidade de Jerusalém. Mas um sério problema que surge com a narrativa do verso 4 é que Jerusalém não possui nenhum canal e nenhum rio, né? E a pergunta que fica é: que rio é esse, que canal é esse em que o salmista se refere para falar sobre o lugar da habitação de Deus? Fica claro que ele está dizendo que Deus está em Jerusalém. Deus guarda Jerusalém. Deus tem guardado o seu povo. Apesar das aflições, apesar de todas as crises que a nação enfrentou, Deus está no meio do seu povo. E Deus, ele habita juntamente com o seu povo. O Altíssimo, ele assiste o seu povo. Mas a pergunta que surge é: a que cidade o salmista se refere, uma vez que Jerusalém não possuía nenhum rio, né, que banhasse ali? Então há algumas tentativas de explicar, né, esse possível mal entendimento do salmista. Entendemos que não é esse, né, mas algumas tentativas de tentar explicar. Alguns tentam fazer uma ligação entre Jerusalém e o Éden, né? O Éden, lembramos aqui de como era o Éden, 4 rios que cortavam o Éden. Olhamos também para o futuro, para a Nova Jerusalém, e como essa Jerusalém tem um rio que corre, né, que emana do trono de Deus. Então, muito parecido esta narrativa com aquilo que ocorre no Éden, com os rios que cortam o Éden, e também aquele rio na Nova Jerusalém. E há uma tentativa de aproximação, alguns estudiosos fazem, desse texto com o Éden e a Nova
Jerusalém, o que muito possivelmente estejam corretos. Então, este Deus, ele habita no meio do seu povo. No versículo 5, o salmista diz: Deus nela está, Deus está nessa cidade. E a outra implicação aqui, da segunda estrofe é: se Deus está na cidade, se Deus está no meio do seu povo, se Deus está com o seu povo, a parte B do versículo 5 diz: não será abalada. Não será abalada. A cidade não será abalada. E, obviamente, o salmista não está falando de somente questões físicas, porque Israel passou sim por vários abalos, e em Jerusalém em especial por duas ocasiões, quando o Império Babilônico, quando os caldeus em 605 destruíram ali Jerusalém. Tivemos também uma outra ocasião, já na era cristã, anos 70 da era cristã, em que os romanos destruíram Jerusalém. Então, muito provavelmente o salmista, por mais que esteja falando do aspecto físico, da fortaleza e da segurança, há muito mais um interesse no sentido de falar do coração do povo, da mente do povo de Deus, para não se abalarem, para não serem aqui amedrontados, não serem aqui suas forças serem banidas por conta do medo. O salmista diz: o povo do Senhor não será abalado, porque Deus vem em seu auxílio. Onde Deus está nos tempos de dificuldade, de crise, onde Deus está no tempo de pandemia, onde Deus se encontra, será que Deus abandonou o seu povo? O salmista não entende assim. Ele entende que Deus está juntamente com o seu povo, o que garante o não abalo, o não temor, mas a segurança, a confiança em Deus, porque Ele é o nosso auxílio. No final do verso 5, o salmista conclui o verso 5, dizendo que porque Deus está na cidade, a cidade não vai ser abalada. Deus vem no auxílio do povo desde o romper da manhã, desde o nascer do sol. Deus está com o seu povo. Ao contrário disto, ao contrário do povo de Deus que é consolado, assistido por Deus, o verso 6 nós temos uma realidade daqueles que não conhecem a Deus. As outras nações, aqueles que não contam com a ajuda e assistência, a presença de Deus, aqueles que não contam com esse refúgio e fortaleza que Deus é para o seu povo. Eles se agitam, diz o verso 6. Os reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O próprio Deus que traz segurança, o próprio Deus que traz refúgio e segurança para o coração do seu povo, é o mesmo Deus que traz abalo e derrete aqueles que não se submetem ao seu senhorio. E o salmista conclui o segundo estrofe com um refrão que diz: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. E ele utiliza aqui de uma expressão muito conhecida, na qual Deus muitas vezes é chamado Senhor dos exércitos. Deus é o Deus dos exércitos. A Ele devemos temer. As nações têm motivos para temer o Deus dos exércitos, porque Ele é uma torre segura para o seu povo. Este Deus, Ele derrete os montes, Ele abala, Ele tira a paz, Ele tira aqui tudo aquilo que nós entendemos ser nossa fonte de segurança, nossa fonte de prazer. Deus tira e Ele mostra como Ele está ativo na história. Quem é Deus?
Deus é nosso refúgio e fortaleza. E a consequência disso é que devemos não temer, ainda que tudo ocorra ao nosso redor. Segunda pergunta: onde Deus mora? Onde Deus está nos tempos de angústia e de aflição? E a resposta é: Deus está no meio do seu povo. Deus está assistindo o seu povo, bem presente, auxiliando e sempre trazendo um amparo para o seu povo. E dos versos 8 ao verso 11, a terceira estrofe, outra pergunta é feita e uma consequência dela é colocada. Não é nem uma pergunta, mas algo que o salmista nos coloca com muita convicção. O que Deus fez, né? O que Deus tem feito pela nação, o que Deus tem feito pelo seu povo. E no verso 8, você tem uma convocação da parte do salmista. Ele diz: venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. No verso 9, um desses feitos são colocados aqui, né? Um desses grandes feitos de Deus é colocado no verso 9. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco, despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Deus dá fim à guerra. O próprio Deus atua de forma soberana, trazendo o juízo sobre as nações, trazendo a sua ira. Ela é revelada de forma clara e nítida. É isso que Deus faz. As suas obras são estarrecedoras. As suas obras são, aqui, para muitos, são obras difíceis até de acreditar, porque esse Deus, ele age de forma soberana, trazendo juízo, quebrando o arco do inimigo, despedaçando as lanças, destruindo os escudos. Deus tem feito grandes coisas. Deus tem atuado de forma soberana, maravilhosa e, por que não dizer, assombrosa, estarrecedora, como de fato tem muitos entendido isto. Irmãos, e já que Deus faz isto, já que Deus atua de forma soberana, já que Deus despedaça os nossos inimigos, já que Deus, ele pega tudo isto de forma maravilhosa, responde providencialmente às nossas crises e os nossos problemas, já que é assim, no verso 10, vem a consequência e a conclusão desta verdade. Se Deus está atuando, o que o salmista nos diz é: parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Aqui, Deus toma a voz do salmista e diz: parem de lutar, não temam, porque eu sou Deus. Eu serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Irmãos, diante da realidade de que Deus está atuando, de que Deus está trabalhando, que em momentos de aflições como os que estamos vivendo, Deus está no nosso meio, Deus está cuidando de todas as coisas. Ele é o nosso refúgio, é a nossa segurança. Uma vez que Deus é esse refúgio e fortaleza, uma vez que Deus está presente no meio do seu povo e que Ele está trabalhando de forma soberana, a palavra que vem da parte de Deus é: parem de lutar. Paremos de querer resolver os problemas através de meios inadequados, meios que têm como foco tirar a glória de Deus,
Pelo contrário, Deus quer a glória das nações. E se Ele quer sim a glória das nações, Deus fará o seu nome conhecido entre as nações. Deus não divide sua glória com mais ninguém. Então, o que Deus diz é: parem de lutar. E Deus mostra como a nossa incapacidade, como a nossa fragilidade, elas são tão notórias, de forma que não há mais ninguém que permaneça de pé senão o próprio Deus. Paremos de lutar, irmãos. Paremos de querer resolver os problemas com as forças do nosso braço. Paremos de criar tanta expectativa e darmos status divinos para aquilo que foi criado. Não. Sempre o nosso Deus é quem está por trás, cuidando, guardando, nos assegurando, nos trazendo a vitória. E já que é assim, descansemos na verdade que Deus é nosso refúgio e fortaleza, de que Ele está nos socorrendo nos tempos de aflições e que Ele está trabalhando para que o seu nome seja exaltado entre as nações e sobre toda a terra. No versículo 11, concluindo este salmo, o salmista diz: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. O Senhor dos exércitos está conosco. Essa é a tônica do salmo. A presença de Deus no meio do seu povo. A ação sobrenatural e soberana da parte de Deus. O que deve gerar em nós confiança. Este é um salmo de vitória e de confiança, por meio do qual o salmista revela a nossa dependência, a nossa fragilidade, o socorro de Deus em todos os momentos da nossa vida. Irmãos, um dos cânticos que entoamos antes da mensagem tem por título Confiança. E uma parte do cântico diz: esvazia o meu ego e enche-me de ti. Precisamos esvaziar o nosso ego. Precisamos esvaziarmos de nós mesmos. Precisamos nos encher de Deus. Precisamos confiar mais no Senhor e esquecermos um tanto daquilo que Deus nos tem nos dado por graça e misericórdia e deixarmos de criar tantas expectativas muitas vezes irreais, surreais sobre tudo aquilo que Deus graciosamente nos tem dado. Irmãos, Deus tem frustrado as nações. Deus tem trazido sérios danos para o mundo. Deus tem manifestado o seu juízo, Deus tem manifestado o seu poder, sua glória, enquanto assola a humanidade. Mas de algumas verdades o povo de Deus precisa ser aqui alertado. A verdade de que Deus é refúgio e fortaleza para o seu povo. A verdade de que Deus, Ele habita no meio do seu povo. E a verdade de que Deus está trabalhando, atuando na vida do seu povo. Nesse caso, paremos com nossas falsas expectativas. Paremos de querer resolver os problemas com as forças do nosso braço. Confiemos em Deus. Confiemos no Senhor. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre de segurança. Ele é o nosso refúgio. Precisamos, irmãos, ter isso em mente. Em meio a momentos, a dias de extrema insegurança em todas as áreas, precisamos confiar naquele que
é nosso refúgio e fortaleza. Aquele que está no meio do seu povo. Aquele que atua no meio do seu povo. Creiamos no Senhor e na ação bondosa dele para os que nele creem. Que Deus te abençoe. Que Deus acalme o seu coração nesses dias. Lembre-se disso. Não temeremos. Ainda que pandemias venham, ainda que a morte nos assole, ainda que não tenhamos remédios, ainda que não tenhamos leitos, ainda que não tenhamos vacina, ainda que não tenhamos o que comer, o nosso Deus é o nosso socorro bem presente na angústia, e que essa verdade alegre o seu coração e o meu, fazendo-nos adorar este Deus que prova o homem, prova as instituições, prova a sua igreja, disciplina o mundo para o louvor da sua glória, sempre para o louvor da glória dele. Ele vai ser exaltado entre as nações, ele será exaltado em toda a terra, e glórias a Deus por isto. A sua glória, a glória de Deus é mais importante que a nossa vida. A glória de Deus é mais importante do que um remédio que cure a humanidade. A glória de Deus é muito mais importante do que a igreja dele. A glória de Deus é o que de fato importa. Vamos orar. Senhor Deus, te damos graças, Pai, porque o Senhor é um Deus que ama a tua glória. O Senhor é um Deus que tem revelado o teu poder na história, manifestado tua majestade, trazido, Deus, feito notório o poder do Senhor. E Deus, por essas verdades que aqui vimos, que não nos abalemos, a verdade de que o Senhor é nosso refúgio e fortaleza, a verdade de que o Senhor está conosco no meio do teu povo, e a verdade de que o Senhor está atuando. Ó Senhor, que isso gere em nós confiança, dependência, descanso, paz, sossego para a nossa alma. Faz isso, Deus, no coração do teu povo, trazendo aquilo que só o Senhor pode trazer. A paz que excede todo o entendimento. A paz que existe não por falta de guerra, mas a paz que se instaura no nosso coração, apesar das guerras, das crises e das aflições. Nós te agradecemos, Deus, pela tua palavra. Em nome de Jesus te oramos. Amém. Amém. Então, queridos irmãos, quero desejar aí uma boa noite a todos. Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. E queremos encerrar cantando ao nosso Deus e expressando a confiança do nosso coração no poder que vem somente do Senhor. Que Deus abençoe, uma boa noite a todos. Vamos encerrar cantando ao nosso Senhor. Convido o Ícaro, também aqui a Vitória e o Isaac que estará nos acompanhando. Vamos encerrar esse momento, irmãos, cantando a música que tem por título 46, do Projeto Salto.